Saudações, irmãos, irmãs e queridos visitantes. Hoje estaremos no segundo livro de Reis, capítulo 22, até o capítulo 23, versículo 25. E vamos ter como tema: Senhor, dá-nos um avivamento. Senhor, dá-nos um avivamento. É uma súplica, não uma ordem. Senhor, dá-nos um avivamento. E vamos ter alguns objetivos específicos a alcançar com esta pregação e também um objetivo maior ou geral. De maneira geral ou maior, vamos ter como objetivo mostrar a você as marcas ou sinais de um verdadeiro avivamento. Apresentar ou mostrar a você as marcas ou sinais de um verdadeiro avivamento. De maneira mais específica, nós vamos ver o que torna o avivamento necessário. O que torna o avivamento necessário. Também vamos ver como o avivamento ocorre. E por último, quais são os resultados de um avivamento. Vou repetir os objetivos. De maneira maior, vamos apresentar as marcas ou sinais de um verdadeiro avivamento. De maneira mais específica, vamos ver o que torna o avivamento necessário. Também veremos como este avivamento ocorre ou acontece. E também quais são os resultados ou as consequências de um avivamento. O que acontece depois, quando há um avivamento? Repetindo o nosso tema: ó Senhor, dá-nos um avivamento. Queremos, por meio destes dois capítulos, por meio da história de um dos reis de Judá, apresentar a você as marcas ou sinais de um verdadeiro avivamento, esperando aprender com o texto aquilo que vai nutrir a nossa súplica, que vem como o tema desta pregação. Ó Senhor, dá-nos um avivamento. Que no fim desta pregação possamos ter noção do que queremos pedir. Vendo no texto as características de um avivamento, as marcas de um avivamento, que possamos então pedir a Deus um avivamento em nossa nação. O livro de Reis, o segundo livro de Reis, principalmente nesta parte em que nos encontramos, foca-se em narrar os acontecimentos referentes ao Reino Sul, depois da divisão, depois do reinado de Salomão, depois do pecado de Salomão de idolatria. Deus reparte Israel em dois reinos, o reino do norte, que é Israel, e o reino do sul, onde está Judá e Jerusalém. E é neste reino do sul onde estamos aqui no texto hoje em questão, num dos últimos reis que aparecem, depois de um grande declínio da nação. Porque antes do rei que vamos aqui ver no texto, temos Manassés e seu filho, que fizeram coisas horríveis e entregaram a nação de Judá, de Jerusalém, ao caos total. E nós vamos ver aqui, no meio a este caos, um menino chamado Josias, que é usado por Deus para fazer vir à tona um avivamento. Vamos ao texto, a partir do versículo 1 do capítulo 22. Temos muito por ler hoje, então vamos a isso. Josias tinha 8 anos quando começou a reinar e reinou por 31 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Jedida e era filha de Adaías de Boscate. Josias fez o que era certo aos olhos do Senhor e seguiu o exemplo de seu antepassado Davi, não se desviando nem para um lado nem para o outro. Aqui nós vemos uma breve introdução a esta biografia de Josias e, como é característico dos livros de reis, principalmente aqui o texto em questão, depois de apresentar no primeiro versículo o nome do rei e por quanto tempo reinou, faz-se um juízo de valor sobre a qualidade do seu reinado. E aqui nós vemos o texto a apresentá-lo como um digno imitador de Davi. Porquê? Porque do reino do sul, do reino de Judá e Jerusalém, esperava-se que viesse o filho de Davi, que haveria de ser aquele exemplo, aquele foco último
de toda a Escritura. Então, Davi, como o seu modelo de rei que temos no Antigo Testamento, tinha este papel de ser o exemplo que era usado para comparar o reinado de seus filhos. Então, um rei bom era imitador de Davi, um rei mau era imitador de Manassés ou até de Jeroboão, os reis maus da época. O versículo 3 vai continuar mostrando o que Josias estava a fazer. No 18º ano de seu reinado, o rei Josias enviou Safã, secretário da corte, filho de Azalias, filho de Mesulão, ao templo do Senhor. Disse-lhe: vá ao sumo sacerdote Hilquias e peça-lhe que pese a prata que os guardas das portas recolheram do povo no templo do Senhor, entregue a prata aos homens encarregados de supervisionar a reforma do templo. Eles a usarão para pagar os trabalhadores que farão reparos no templo do Senhor. Precisarão de carpinteiros, construtores e pedreiros. Também deverão comprar a madeira e as pedras cortadas necessárias para os reparos no templo. Contudo, não exija que os supervisores prestem contas do valor que receberam, pois são homens de confiança. Aqui nos primeiros 7 versículos nós vemos uma descrição do que Josias, que começou a reinar aos 8 anos, um jovem, pretendia fazer depois do 18º ano do seu reinado. Vemos um homem que tem algum tipo de devoção por Deus, porque ele está preocupado em reparar o templo de Deus. Mas como vamos ver nos versículos que se sucedem, esta devoção era um tanto quanto superficial. Mas nós vemos aqui, na vida de Josias, uma espécie de moralismo. Alguém que faz coisas aparentemente corretas, mas vamos ver se são fundamentadas realmente em uma fé profunda. O que é que torna necessário então o avivamento, mesmo em cenários como estes, onde há algum interesse por coisas que envolvem Deus, como aqui vemos Josias interessado no templo? Vejamos o versículo 8, o que vai mostrar que vai ser encontrado no templo. Só para destacar o moralismo, repare que no versículo 7, o próprio Josias diz: contudo não exija que os supervisores prestem contas do valor que receberam, pois são homens de confiança. Ou seja, era um ambiente que não estava assim de todo deteriorado, sem nenhum moralismo, porque até havia homens de confiança que você poderia dar recursos e nem prestar contas, dizer assim, ele é de confiança. Então, o que é que torna necessário o avivamento aqui? Versículo 8. O sumo sacerdote Hilquias disse a Safã, secretário da corte: encontrei o livro da lei no templo do Senhor. Espera aí. O sumo sacerdote, que é aquele que deveria estar à frente do culto ao Senhor, trabalha no templo desde o início de todo o seu ofício e só depois do rei estar a reinar por 18 anos é que ele chega com a notícia: encontrei o meu instrumento central de trabalho. O que estava a reger a moralidade desta época? O que estava a reger o bom comportamento de Josias? O que estava a reger ou a direcionar a vontade de Josias de reconstruir o templo? Um mero moralismo vazio da verdade. Fazer o bem pelo bem de fazer o bem porque alguém me disse que é o bem. A Bíblia estava perdida neste reino. Podemos então ver que, seja qual for o zelo que Josias tem, que o sumo sacerdote tem, não era de acordo com o livro da lei, não era de acordo com a palavra de Deus, porque esta se encontrava perdida. O que torna o avivamento necessário não é meramente a corrupção nas ruas. Podemos até viver em uma nação em que não há corrupção, não há grandes escândalos, não há grandes assaltos. Mas se não há a palavra de Deus, esta falta de assaltos, esta falta de roubos, estas boas obras produzidas aparentes, não passam de trapos imundos. O avivamento é necessário quando a palavra de Deus não está no meio dos discursos como base das motivações que nós temos. E podemos também dizer mais coisas que tornam necessário o avivamento. Se o sumo sacerdote tinha que oferecer sacrifícios regularmente no templo, mas ele não tinha um livro que caracterizava como Deus queria esses sacrifícios, que tipo de sacrifícios o sumo sacerdote oferecia? Lembremos-nos da história de Nadab e Abiú.
que tentaram misturar ali um incenso que não era de acordo com o que Deus tinha ordenado, e ao entregar foram consumidos porque entregaram um fogo estranho. Podemos com isso então presumir que a religiosidade até estava a funcionar, mas estava a funcionar à parte da palavra de Deus. É vazio. O avivamento é necessário quando a palavra de Deus não é encontrada. Permitam-me fazer um cheirinho da aplicação. A questão não é se temos cultos na cidade de Maputo. Não é se há aquilo como chamam proliferação de igrejas na nação de Moçambique. Ao entrarmos em contacto com os cultos, ao entrarmos em contacto com as pregações, encontramos lá a palavra de Deus ou não? Se não houver a palavra de Deus, estádios cheios, denominações multiplicadas, mas ainda assim é necessário haver um avivamento. Não há nenhum título pastoral que seja válido sem a palavra de Deus na mão. Como este sumo sacerdote que trabalhava sem o seu instrumento central. Mas há outra coisa que também deve ficar na sua mente. Como vimos na pregação sobre um homem de verdade, de acordo com o livro de Deuteronômio, o próprio rei, logo ao começar o seu reinado, deveria ter uma cópia do livro da lei e fazer uma cópia à própria mão dele, para que não se tornasse superior ou não se visse como superior aos seus irmãos. Podemos também fazer outra pergunta. Como é que este rei reinava? Porque a lei de Deus também deveria nortear as decisões reais. Mas o rei nem tinha a palavra de Deus. Encontrei o livro da lei no templo do Senhor. E nós temos que crescer neste discernimento. Porque senão vamos dizer assim, a Bíblia foi dada aos homens para que eles se comportem bem. Conclusão, se o homem está a comportar-se bem, não precisa da Bíblia. A Bíblia não foi dada para que os homens se comportem bem meramente, mas para que vivam para o autor do livro. E sem o livro, não há como ter contacto com o autor. Como é que o avivamento ocorre? A palavra de Deus foi encontrada, mas vamos ver que somente ter a palavra de Deus na mão é suficiente para haver avivamento. Vamos lá. E Elquias entregou o livro a Safã, que o leu. Atenção, Safã, o enviado do rei, recebe o livro da lei e lê. O texto diz, leu. Então, para termos um avivamento, basta ler? Vamos ver. Safã voltou ao rei e relatou. Seus oficiais entregaram a prata recolhida no templo do Senhor aos trabalhadores e supervisores do templo. Safã também disse ao rei, é verdade. O sacerdote Elquias me entregou um livro. Repara aqui duas coisas. Primeiro, a Bíblia somente na mão de alguém não gera avivamento. Por quê? Porque Safã leu um livro, né? Encontrou ali no templo, nos escombros, ali na confusão. E mais, nem ganhou primazia no anúncio ao rei. Porque ele, quando vai anunciar ao rei, ele diz assim, rei. Rei, não sabe o que acontece. Encontramos um livro que diz que deveria ser a base do seu reinado. E o sumo sacerdote deveria funcionar com base naquele livro. Safã nem isso faz. É assim, rei. Vamos lá o que interessa. Em primeiro lugar, rei, a prata está a ser recolhida, tudo está em ordem. Só por último, é que ele diz, e Elquias me entregou um livro. Atenção às palavras. Este não se apresentou diante da palavra de Deus com reverência. Então, não se trata meramente de ter a Bíblia na mão. Vamos ver o que é que falta. Parte B do versículo 10. E Safã leu o livro para o rei. Está na segunda leitura, Safã. Vamos lá ver. 11. Quando o rei ouviu o que estava escrito no livro da lei, rasgou suas roupas. Qual é a diferença aqui? Safã viu o sumo sacerdote a descobrir o livro, ficou calmo. Leu o livro, ficou calmo. Foi dar o anúncio, ficou calmo. Colocou o anúncio da palavra de Deus encontrada por último e sem nenhuma reverência, um livro. Mas quando Josias ouve Safã ler pela segunda vez, faz o que Safã não faria nem a ler pela terceira vez, que é render-se.
rasga suas roupas. O avivamento não acontece quando muitos jovens têm a Bíblia na mão, mas quando alguém finalmente vê a Bíblia no coração. Como dizemos, o Evangelho não é somente palavras ditas, são palavras poderosas, é o poder de Deus. Então, nós temos dois tipos de chamado, biblicamente falando. O chamado externo, que é aquele que o pregador faz, assim, nesta sala, dizendo, arrependam-se, venham ao conhecimento da verdade. Este, qualquer um pode ouvir. Mas existe o chamado interno, o chamado eficaz, quando o Espírito Santo atua no coração do homem e ele é capaz de ver beleza num livro que outros tratam como apenas um livro. O avivamento, então, ocorre quando a palavra de Deus é encontrada e guardada no coração como preciosa. O mero ter contato com as Escrituras não faz de você um avivado, pode fazer de você um letrado. Você leu mais. E há quem se gabe dizendo até, eu já li a Bíblia inteira. E não é sobre a quantidade de vezes que lemos, é sobre o efeito que temos. O avivamento, então, acontece quando a palavra de Deus está no centro, nas nossas mãos, mas, acima de tudo, no nosso coração. 12. Em seguida deu estas ordens ao sacerdote Hilquias, e a Icã, filho de Safã, e a Acbor, filho de Micaías, a Safã, o secretário da corte, e a Asaías, conselheiro pessoal do rei. Vão consultar o Senhor por mim, pelo povo e por todo o Judá. O que fez o rei rasgar as vestes? Ele teve noção de um senso de perigo, não somente pessoal, mas universal. Por isso ele diz, vão consultar ao Senhor por mim, por Judá, por todo o povo. O rei ganha noção de que existe um problema humano que ele não tinha conhecimento. Então, o que lhe fazia ir reconstruir o templo? Uma mera moralidade, o hábito de fazer. Talvez o templo já era um monumento cultural. Afinal, nós somos a grande Jerusalém, a cidade que tem o templo. Parte B do versículo 13. Perguntem a respeito das palavras escritas neste livro que foi encontrado. A grande ira do Senhor arde contra nós, pois nossos antepassados não obedeceram às palavras deste livro. Eles não fizeram tudo que diz que devemos fazer. Ele tem agora noção da inimizade. Ele se vê como inimigo de Deus. Ele diz, é verdade que eu estava a fazer reformas no templo, é verdade que eu tinha algum zelo por coisas espirituais, mas não era nada. Estamos debaixo da ira de Deus. Então, o avivamento acontece quando a palavra de Deus chega até alguém, que vê seu coração ser impactado e tem noção do estado natural, de inimizade para com Deus. Há percepções necessárias. Repare que aqui não começa uma lista de debates secundários. Josias não diz, vão consultar o Senhor. É verdade que não podemos comer carne de porco? De tudo o que havia no livro da lei, ele não fica com dúvida. Fala mais daquela parte do couro, dos dois tipos de panos. A coisa central que lhe perturba não é um debate em coisas secundárias, mas é a coisa central. A inimizade entre Deus e os homens. A ira de Deus. A palavra de Deus não é um livro sobre resolução de conflitos humanos, de pobreza, economia. É, acima de tudo, um livro que fala de um problema cósmico, de um problema de tamanho infinito. É que o próprio Criador está contra você. Mas lembrem-se, Safã leu isso. Deus está irado com o povo. Rei, é assim, lá está tudo em ordem. Encontramos um livro aí. Ou seja, o avivamento acontece nos eleitos. Naqueles que tremem diante das verdades bíblicas, diante das quais outros bocejam. Consultar ao Senhor aqui neste tempo
era por causa da possibilidade deles irem ter com um profeta ou algo assim. Mas lembrem-se, esta sociedade está de cabeça para baixo, está um caos. Então vejamos o que é que vai acontecer depois. 14. Então o sacerdote Ilquias, Aicã, Acbor, Safã e Asaías foram ao bairro novo de Jerusalém consultar a profetisa Hulda. Ela era a esposa de Salum, filho de Tikvá, filho de Arás, responsável pelo guarda-roupa do templo. Ela lhes disse. Aqui nós temos um ponto interessante porque nós vemos uma profetisa e temos que falar de duas coisas. Primeiro, isto de nenhuma maneira é uma validação do pastorado feminino, por exemplo. Por quê? Porque no Novo Testamento o ensino autoritativo é equivalente ao ensino que o sumo sacerdote deveria fazer no templo. E isso nenhuma mulher foi vista a fazer. Mas Deus, em sua liberdade, principalmente em tempos caóticos, onde tudo está de cabeça para baixo, como era também no livro de Juízes, levanta mulheres para a vergonha de homens às vezes. E também, profetizar é diferente de pregar. E Deus fez isso no Antigo Testamento, no Novo Testamento, por meio de Miriam e outras mulheres, mas não devemos confundir ser usada como profetisa para ser automaticamente autoridade sobre a igreja local, ser equivalente a uma espécie de sumo sacerdote. Por isso nunca temos a suma sacerdotisa. Então, por favor, poupem-me. Mas ok, Deus vai usar esta mulher e ela vai dizer o quê? No versículo 15. Ela lhes disse: o Senhor, o Deus de Israel, falou: voltem e digam ao homem que os enviou, que assim diz o Senhor: trarei desgraça sobre esta cidade e sobre seus habitantes. Todas as palavras escritas no livro que o rei de Judá leu se cumprirão, pois meu povo me abandonou e queimou incenso a outros deuses. Estou grandemente irado com eles por tudo o que fizeram. Minha ira arderá contra este lugar e não será apagada. Aqui nós vemos Deus anunciar juízo, dizendo: a ira de Deus vai cair sobre este povo, sobre esta nação, por causa de quê? Da idolatria, do pecado do povo. Versículo 18. Então o que é que valeu rasgar as vestes? Será que a palavra de Deus só traz uma mensagem de ira? Josias deveria ser movido pelo medo, pelo desespero. Bendito seja o Deus que nos traz também a palavrinha mas. Versículo 18. Mas vão ao rei de Judá que os enviou para consultarem o Senhor e digam-lhe que assim diz o Senhor a respeito da mensagem que acabaram de ouvir. Você se arrependeu e se humilhou diante do Senhor quando ouviu o que eu disse contra esta cidade e contra seus habitantes, que esta terra seria amaldiçoada e se tornaria desolada. Você rasgou as roupas e chorou diante de mim e eu certamente o ouvi, diz o Senhor. Benditas lágrimas que correm dos olhos daquele que teme a grandiosa ira de Deus. Quão terrível coisa é cair nas mãos do Todo-Poderoso. Vejamos como é grave você ter um testemunho de salvação sem lágrimas pela perdição. Antes dele ter o alívio de para ti vai ficar bem, ele tem as lágrimas de estou mal. Por isso temos que ter o cuidado de não sair por aí só dizendo Jesus te ama, como se isso fosse a mensagem inicial aos perdidos. Há amor na mensagem do Evangelho, mas há ardor da sua ira também. Siga a ordem. Proclame uma condenação iminente e depois dê consolo aos que creem e querem ouvir do Senhor como sair dessa condição. Você se arrependeu, chorou, rasgou as roupas. E eu aproveito para fazer uma pergunta para você. Antes de reclamar do estado da nação, há muita idolatria em Maputo. Você já chorou pelos seus pecados. Você já se viu como inimigo de Deus, porque o avivamento começa com aqueles que têm a palavra de Deus nas mãos, não para ver o pecado dos outros, mas em primeiro lugar para ver os seus. E dizer: Senhor, eu sou teu inimigo.
e ver lágrimas a jorrarem. Como é possível alguém dizer assim, eu estou na igreja há muito tempo e, sabe, eu sempre senti que Deus era comigo, sabe, desde que eu nasci, na minha vida tudo vai bem, eu sempre senti o favor de Deus. Você é filho de Adão. O seu antepassado Adão pecou. Por isso você nasceu torto, distorcido, em pecado. Você não chora pela sua vida que foi vivida, até de maneira bonita exteriormente, mas sem Deus. Você não fica triste por saber que Deus lhe criou para viver para Ele e você viveu para você. E até as coisas boas que você fazia ou faz são para a sua própria elevação e para a validação do quão obediente você é aos seus pais. Quantos não foram batizados porque mamãe mandou? Mas há esperança. Porque o Deus que anuncia ira também concede perdão. Mas o perdão é para aqueles que choram diante da sua condição. Aqueles que dizem, Senhor, eu sou pecador. Afasta de mim a tua ira. Mas agora, temos que ter o cuidado de não pensar assim. Eu sou salvo porque me arrependi. O arrependimento é um resultado de uma crença. Não é a causa de sermos salvos, mas é uma consequência que mostra que ansiamos, que acreditamos na mensagem da salvação. E mais à frente vamos ver como isso se expressa melhor. 20. Portanto, só enviarei a calamidade anunciada depois que você tiver se reunido a seus antepassados, tiver sido sepultado em paz. Você não verá a desgraça que trarei sobre esta cidade. Deus está a dizer assim, Deus consegue, ao mesmo tempo que diz, vou continuar a derramar a minha ira sobre os meus inimigos, mas vou poupar a ti. E é a mesma coisa que a palavra de Deus diz a nós hoje. Deus está irado com os pecadores, mas se você se voltar para Ele em fé, arrependido dos seus pecados, convicto de que era um inimigo de Deus, Ele vai dizer, você vou poupar, mas a minha promessa de destruir os meus inimigos permanece em pé. Capítulo 23. Quais são as consequências do verdadeiro avivamento? O que acontece quando o verdadeiro avivamento está a acontecer? O que causa? A palavra de Deus nas mãos e no coração. A noção da ira de Deus e de reconciliação. E quais são as consequências? Capítulo 23. Josias mandou chamar todas as autoridades de Judá e de Jerusalém. Então o rei subiu ao templo do Senhor com os sacerdotes e os profetas e com todo o povo de Judá e Jerusalém, dos mais simples até os mais importantes. Leu para eles todo o livro da aliança encontrado no templo do Senhor. O rei ficou em pé no lugar da honra junto à coluna e renovou a aliança na presença do Senhor. Comprometeu-se a obedecer ao Senhor e a cumprir seus mandamentos, preceitos e decretos de todo o coração e de toda a alma. Confirmou desse modo os termos da aliança escritos no livro e todo o povo se comprometeu com a aliança. Aqui nós vemos um povo guiado por um rei avivado, que resulta em uma nação avivada. Aquele que é impactado pela palavra de Deus não quer ser impactado sozinho e faz de tudo para chamar para a obediência a Deus os que Ele tem por perto. O avivamento começa com uma alma impactada que impacta outras. Por isso, o rei lê a palavra de Deus a todo o povo. Mas agora, esta leitura é diferente da leitura de Safã. Mas até a leitura de Safã foi capaz de avivar ao rei. Mas esta leitura é apaixonada. Imaginem o rei a ler. O rei que já chorou pelo seu próprio pecado e está agora a dizer aos outros, é vossa vez. Vamos juntos nos voltar ao Senhor. Esta é a ordem. Esta é a ordem. Antes de lamentarmos pela perdição do mundo, temos que chorar pela nossa própria perdição. E vejam a ordem. A obediência aos mandamentos vem depois da reconciliação. Josias não está com medo da condenação. Ele já tem certeza que ela não virá sobre ele, ouvindo da própria boca de Deus. Mas ele não diz, já não vou, eu já escapei. Comamos e bebamos, durmamos, celebremos, porque amanhã morreremos. Ele diz, não. Eu escapei, sim. E agora em gratidão, em amor, eu vou obedecer tudo. Por quê? Porque eu amo este Deus. Nós devemos perceber isto. Que o avivamento
resulta num chamado a outros a estarem avivados e é uma obediência grata. Eles renovaram a aliança com Deus. Se nós queremos um avivamento, primeiro temos que nos olhar no espelho. Primeiro temos que apontar para nós e dizer: eu já me resolvi, a ira de Deus saiu da minha vida. E depois saímos às ruas, chamando outros a renovar os votos com Deus. É verdade que estes se colocavam debaixo da antiga aliança, mas nós nos colocamos debaixo da nova aliança. Estes tinham que parar de comer carne de porco, nós não. Né? Como costumo dizer, bendita carne de porco, os porcos da nova aliança. Vamos lá, versículo 4. Agora começa outra consequência do avivamento. Em seguida, o rei deu ordens ao sumo sacerdote Hilquias, aos sacerdotes auxiliares e aos guardas das portas do templo, para que removessem, atenção a isto, para que removessem do templo do Senhor todos os utensílios usados para o culto a Baal. Calma aí, Josias. É o templo que estavas tu a reconstruir, mas que tinha nele instrumentos para o culto a Baal. Então reparem que era uma moralidade vazia de um senso de pecado, de um senso de ira de Deus, da gravidade da idolatria. É aquela pessoa que está envolvida em vida religiosa, mas tem ídolos apegados ao seu viver. Acrescentou Jesus ao vocabulário, enquanto tem ídolos no armário. É o fornicador que louva, o adorador que canta, o adúltero que oferta e diz: estou a contribuir para a obra, enquanto ainda não tirou de si os ídolos. É possível você até gabar-se: estamos a reconstruir o templo. Como é que está o templo? Tem lá coisas para Baal, mas estamos a reconstruir o templo. Veja como a moralidade vazia sempre mostra que há uma cegueira. Até nas nossas boas obras há sujeira quando estamos longe de Deus. O templo não era só do Senhor. Não acabou, não era só a Baal. A Azerá e a todos os astros do céu. Mandou queimar tudo fora de Jerusalém, nos terraços do Vale de Cedron, e levou as cinzas para Betel. Eliminou os sacerdotes idólatras, nomeados por reis anteriores de Judá, pois haviam oferecido sacrifícios nos santuários idólatras em todo o território de Judá e nos arredores de Jerusalém. Também haviam oferecido sacrifícios a Baal, ao sol, à lua, às constelações e a todos os astros dos céus. Viviam para as estrelas, para o sol. Já viu aquela pessoa que pergunta assim: o que é que a astrologia, o conhecimento dos astros tem para mim hoje? Qual é o meu número da sorte? O que dizem as estrelas? Qual é o meu signo? Gêmeos? Caranguejo? Eu vou sugerir um signo: bode. Cabrito. 6. Removeu do templo do Senhor o poste de Azerá e o levou para fora de Jerusalém, para o vale de Cedron, onde o queimou. Depois moeu as cinzas do poste e lançou o pó sobre os túmulos do povo. Também demoliu... meu Deus! Tudo isso! Demoliu os alojamentos dos prostitutos e das prostitutas cultuais dentro do templo do Senhor. Meu Deus, o que é que tinha ficado de Jerusalém? Prostitutos e prostitutas. Quer dizer o quê? A adoração aos falsos deuses muitas vezes era associada à fertilidade. Enquanto se adorava a esses deuses, era necessário que houvesse também atos imorais. E então tinha que haver a sacerdotisa desta deusa ou divindade falsa para se oferecer e facilitar o trabalho dos adoradores em nome da fertilidade. E tinham alojamentos no templo do Senhor. Tem que saber uma coisa. Mesmo o pensamento protestante histórico não é a favor deste discurso que nós temos às vezes de sabe, toda a igreja tem defeitos, mas é igreja de Deus. O que vale é que adoram ao Senhor.
Muitas vezes lemos coisas como: existe mistura de erro em todas as comunidades de fé, mas algumas já estão tão misturadas com o erro que já não são mais igrejas de Cristo, mas sim sinagogas de Satanás. Por isso, o mero multiplicar de denominações não quer dizer que há avivamento, porque essas denominações, até a nossa sala de culto, se tornar um lugar para flertagem, onde o rapaz vem para a igreja para caçar meninas e se torna o autêntico prostituto cultual. Isso não é nada. Quando falamos de avivamento, começamos a limpar a nossa associação com as práticas imorais. Então, há o abandono do mundo e do pecado. Vejam só como Josias não chorava diante de tudo isto. Ele reinava, fazia reformas no templo. Mas quando ele lê o livro da lei, Safã leu isto e não tremeu. Estávamos onde? Prostitutos e prostitutas cultuais do templo do Senhor, onde as mulheres teciam enfeites para o poste de Azerá. 8. Josias trouxe para Jerusalém todos os sacerdotes que moravam em outras cidades de Judá, profanou os santuários idólatras, onde haviam queimado incenso desde Geba até Berseba, destruiu os santuários na entrada da porta de Josué, governador de Jerusalém, à esquerda de quem entra pela porta da cidade. Os sacerdotes que haviam servido nos santuários idólatras não tinham permissão de servir no altar do Senhor. Aqui nós vemos zelo na aplicação da verdade. Josias já está a dizer, há critérios para servir ao Senhor. O mero querer servir, o mero querer falar, não bate. Há critérios para fazê-lo. Ele diz, se você estava nessas condições, você já não está puro para o serviço ao Senhor de acordo com as leis de Moisés. Zelo na aplicação da palavra de Deus. Em Jerusalém, mas podiam comer dos pães sem fermento junto com os outros sacerdotes. 10. O rei profanou o altar de Tofete no vale de Ben-Imon, a fim de que ninguém mais pudesse usá-lo para sacrificar no fogo um filho ou filha como oferta a Moloque. O quê? Muitas vezes no Antigo Testamento nós vemos passagens que dizem, não façam vossos filhos passar pelo fogo. A ideia não é que há uma fogueira ali de caringana ou a caringana e de repente o filho salta assim em fogo. Não. Moloque era um deus que tinha o formato de um animal e também um forno. Enquanto se adorava Moloque, havia práticas imorais. E quando dessas práticas imorais surgissem filhos, o Senhor deu, o Senhor leva. Queimavam no fogo as crianças. Antes que você diga, oh, que povo mau. Deixe-lhe mostrar o seu Moloque. Deixe-me mostrar o seu Moloque. Aquele que diz, em nome da carreira profissional, vou oferecer o meu corpo para um cargo melhor. E engravida. E depois diz, em nome da carreira profissional, vou tirar o bebê. Disse, pelo trabalho me prostituí e pelo trabalho abortei. Tudo pelo trabalho. E o mesmo acontece com a mulher que quer o corpo glorioso, antes do tempo de corpos gloriosos. Toda hora no Pro-Gym. Haver caminhos para cirurgias, para ter o corpo perfeito. Para fazer o que com o corpo? Ser desejada, ter likes. E depois entregar-se à prostituição. Mas só que depois da prostituição, tem o quê? Um feto no ventre. Mas agora tem que fazer uma escolha. Ou o corpo, ou o feto. Pelo corpo atraí e pelo corpo matei. Está vendo eu? Perder meu corpo, cá de barriga, jovem assim. Então veja só, como nós somos capazes disso. Tudo faço para ter um emprego. Há outros que não se prostituem, mas vão comprar vagas.
E para se manter no emprego, corrompem mais. Tudo pelo emprego. Outros também o fazem para passar de classe. Eu paguei para passar. E também paguei para não chumbar. Tudo pelo curso. Um ídolo é assim. Ele nos faz viver para ele e até matar por ele. Moloque. 11. Removeu da entrada do templo do Senhor as estátuas de cavalos que os reis anteriores de Judá haviam dedicado ao sol. Ficavam perto do alojamento do eunuco Natan-Melec, oficial do templo. O rei também queimou carros de guerra consagrados ao sol. Ih, meu Deus. Vamos ler até. Derrubou os altares que os reis de Judá haviam construído no terraço do palácio sobre a sala de Acás. Destruiu altares que Manassés havia construído nos 2 pátios do templo do Senhor. Despedaçou-os e espalhou o entulho no vale de Cedron. O rei também profanou os santuários idólatras a leste de Jerusalém, ao sul do monte da corrupção, que Salomão, rei de Israel... Atenção, quem fez? Que Salomão, rei de Israel, havia construído para Astarote, a repulsiva deusa dos Sidônios, e para Camus, o repulsivo deus dos Moabitas, e para Moloque, o repugnante deus dos Amonitas. Salomão participou disso. Por causa de quê? Mulheres. Tudo por uma mulher. Há uns que se entregam a jogos de azar. Tudo bet. Para ter mulheres. E por causa das mesmas mulheres, entregam-se a mais e mais corrupção, porque têm que manter o estilo de vida e poder atraí-las. Salomão caiu neste erro. Acumulou ídolos e idolatria por causa do seu amor a mulheres. Fez em pedaços as colunas sagradas e cortou postes de Azerá, depois espalhou sobre eles os ossos humanos. O rei demoliu o altar em Betel, o santuário idólatra que Jeroboão, filho de Nebate, havia construído quando levou Israel a pecar. Queimou o santuário e o reduziu a pó e queimou o poste de Azerá. Então Josias olhou ao redor e viu várias sepulturas da encosta do monte. Mandou retirar os ossos das sepulturas e os queimou no altar em Betel para profaná-lo. Tudo isso aconteceu exatamente como o Senhor havia anunciado por meio do homem de Deus, quando Jeroboão estava junto ao altar durante a festa, muitos anos atrás. Mas o que é que nós estamos a ver aqui, versículo atrás de versículo? É que o zelo de Jeroboão não é somente por aquela coisa grande e óbvia. Ele está a ir atrás de tudo que ele consegue identificar como pecado. Então, um coração avivado não é aquele que diz: ei, mais isso. Ei, tem que parar de ir à barraca. Tem que parar de cabular. Tem que parar. Ei, como são muitas regras. Não, o coração avivado é o contrário. Diz assim: já parei de cabular. Já não sou visto nas barracas. O que mais, Senhor, queres de mim? E fica a olhar ao redor da sua vida. E diz: vou tirar tudo. Para uns, as muitas coisas por tirar são um fardo. Para outros, as muitas coisas por tirar são um alívio. E o avivado é aquele que diz: mais isso, Senhor, eu tiro. Mais aquilo, Senhor, eu paro. E sem murmurações. Vamos lá. Durante a festa. Depois Josias... Estamos na parte B do versículo 16 do capítulo 23. Depois Josias se voltou e viu o túmulo do homem de Deus que havia predito essas coisas. Que monumento é aquele ali? O rei perguntou. E o povo da cidade lhe disse: é o túmulo do homem de Deus que veio de Judá e anunciou exatamente o que o Senhor acaba de fazer ao altar em Betel. Aqui nós vemos que o que Josias estava a fazer, esse momento de avivamento, tinha sido predito pelo Senhor. O mesmo Senhor que por meio de um profeta predisse, estava agora a fazer cumprir. E Cristo quer que nós alcancemos as nações. E a cada vez que virmos homens e mulheres se rendendo, será de acordo com o que o Senhor predisse. As nações o servirão. 18. Josias respondeu: deixem-no em paz, não mexam nos ossos. Assim não queimaram seus ossos, nem os ossos do profeta de Samaria. Ok. Ixi, meu Deus. Muita leitura hoje. É bom, é Bíblia. Então Josias demoliu todos os santuários idólatras das cidades de Samaria, como havia feito em Betel. Tinham sido construídos pelos reis de Israel e haviam provocado a ira do Senhor. Matou os sacerdotes dos santuários idólatras em seus próprios altares
e queimou ossos humanos sobre os altares para profaná-los. Perdão. Por fim voltou para Jerusalém. Então o rei saiu pelo seu reino afora, a colocar em ordem cada coisa que não era de acordo com o que Deus queria. E agora, em seu zelo, ele vai mostrar a restituição de algo central. E vamos ver que o verdadeiro avivamento não tem vergonha de fazer as coisas, mesmo que não estejam na moda. Veja o que vai aqui o versículo 21 dizer. O rei Josias deu a seguinte ordem a todo o povo: celebrem a Páscoa do Senhor, seu Deus, como requer este livro da aliança. A Páscoa não havia sido celebrada dessa forma desde o tempo em que os juízes governavam Israel, nem nos dias dos reis de Israel e de Judá. Mas no 18º ano do reinado de Josias, a Páscoa foi celebrada ao Senhor em Jerusalém. Repara o que está a fazer aqui. O avivamento colocar em vigor, em prática, coisas que antigamente foram abandonadas. Foram abandonadas há muito tempo atrás. Ou seja, Josias não está com vergonha de parecer antiquado, de parecer de há muito tempo. Ele não se envergonha de parecer bíblico. Sabe, é uma coisa que eu tenho reparado. Já viu uma mulher quando se veste com modéstia? Às vezes disse assim: você veste como há muito tempo. Já reparou isso? Mas quem disse que a verdade está associada à modernidade? O facto de ser moderno não quer dizer que está certo. Talvez tenhamos mesmo que parecer de há muito tempo, porque há muito tempo que a verdade foi esquecida. 24. Josias também exterminou os médiuns e praticantes de ocultismo, os ídolos do lar, os ídolos em geral, e toda a espécie de prática repulsiva, tanto em Jerusalém como em todo o território de Judá. Fez isso em obediência às leis escritas no livro que o sacerdote Ilquias havia encontrado no templo do Senhor. Aqui nós temos a chave. Nada disto seria feito sem a palavra de Deus encontrada. Então, nós não vamos saber o que é pecado sem vermos na palavra de Deus explícito. Há coisas que nós fazemos e não sabemos que são pecaminosas, porque não temos contacto frequente, regular, diário com a palavra de Deus em reverência. Mas quando tivermos, vamos ter o espírito avivado e sem vergonha vamos nos desfazer de tudo. E vamos dizer aos outros: venham comigo e vamos ser santos. Venham comigo e vamos restituir as práticas antigas. Venham comigo, mesmo que nos chamem de antiquados, nos chamem de bregas, nos chamem de fora da moda. Não queremos estar na moda, queremos estar na verdade. O avivamento faz isso. Nunca antes houve um rei como Josias que se voltasse para o Senhor de todo o coração e de toda a alma e de todas as forças e obedecesse a toda a lei de Moisés, e nunca mais houve um rei como ele. Permita-me discordar. Pastor, vai discordar da palavra de Deus? Houve um rei depois. O filho de Davi, Jesus ele mesmo, que nunca pecou. Em nenhum momento na sua vida ele pôde olhar para trás e dizer: eu transgredi a lei do Senhor. E ele se entregou. E é aquele para quem a Páscoa que Josias celebrou apontava. Ele é o cordeiro que foi morto. O perdão de Josias foi pelo preço da condenação do Filho de Deus. Houve sim um rei. Mas é verdade, dentre os filhos pecadores de Davi não houve. Mas do Filho Santo de Davi houve. E ele se entregou, e ele é a raiz do avivamento. Só podemos ter vida porque ele morreu. E depois de ter morrido, ressuscitou. E a igreja é isso, um conjunto de avivados que depois de ter chorado por seus pecados, chora por ter recebido um amor de um Cristo que morreu sem ser pecador. E daí flui a nossa obediência, o nosso amor. Por isso,
recorremos ao ódio do mundo, imitando ao nosso Senhor, que em João 7,7 disse: a vocês o mundo não pode odiar, mas a mim eles odeiam, pois os faço conhecer que as suas obras são más. Jesus, quando Josias celebra a Páscoa, ele coloca em claro a sua compreensão. Para eu não ser morto com os outros, o Cordeiro de Deus teve que morrer. O que é que nós precisamos para um verdadeiro avivamento? Precisamos de ver a cruz em movimento. Precisamos de ver a palavra de Deus não somente nas mãos dos jovens, mas no coração. E como é que vamos saber que o avivamento está a acontecer? Veremos. Cristo está aí dentro, havemos de ver aqui fora. Veremos barracas a fechar. Veremos casas de prostituição a fecharem. Clínicas de aborto a serem denunciadas. Cábulas a serem atiradas. Veremos relacionamentos ilícitos a serem rompidos. Sabem, há um pecado nacional ao que eu vejo. O pecado do lar. Estou no lar. Não, duas pessoas a viverem maritalmente não é um casal apaixonado. É um casal em pecado. E Deus manda romper. Quem sou eu para dizer continuem? E depois ficamos num dilema. Se só um se arrepende, se vamos tentar casar, já é julgo desigual. Vamos fazer como? Temos que escolher ou o pecado de viver maritalmente, ou o pecado de julgo desigual. Os pecados que cometemos na hora de deixar têm consequências graves. Imagine o cheiro de fogo na cidade. Está-se a queimar muitos ídolos, muitos postes. Imagine, a sua vida também vai ficar assim quando houver um avivamento. Você vai ver coisas quebradas. Você vai ver os seus erros expostos. Mas você não vai se envergonhar. Você vai dizer, são as consequências de ter visto que a ira de Deus estava sobre mim e que Cristo morreu para desviá-la de mim. Por isso agora eu vou obedecer, custe o que custar. Ó Senhor, dá-nos um avivamento. Vamos orar para que Deus nos dê um avivamento. Mas para isso vamos ver cinzas na cidade. Vamos ver cadáveres. Vamos ver ídolos abandonados. Vamos ver lágrimas. Mas também vamos ver a paz. A paz que excede todo o entendimento. Oremos por um verdadeiro avivamento, começando por nós. Diga, eu não quero somente ter uma Bíblia em casa e lê-la como Safã. Eu quero ler como Josias. Eu quero poder romper meu coração. Quero poder chorar por causa dos meus pecados. Eu quero passar a ver pecados que eu não via antes e abandoná-los. Eu quero ser avivado. Eu quero ver aquele cordeiro que foi morto como válido para mim. Eu quero crer em Cristo. Oremos dizendo, Senhor, ó Senhor, dá-nos um avivamento.